Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Futebol. Seguinte, dia de finalíssima da Copa do Brasil, análise completa desta grande final, a partir do que aconteceu no primeiro jogo e também de algumas outras coisas que a gente pode apontar aqui para vocês, tá bom? Antes disso, rápido recado para vocês, ao final desse vídeo aparecerão dois cards para vocês. O primeiro card estará na parte de cima, é um vídeo recomendado pelo YouTube. Então se você gostou desse nosso pré-jogo da final da Copa do Brasil, o YouTube vai te recomendar mais coisas, então assim, assistam porque é legal. O YouTube sabe o que você gosta e sabe o que a gente produz, então ele faz esse match entre o que você gosta e o que a gente produz, e isso vai te deixar mais feliz, aposto, tá? Além disso, na parte de baixo terá um outro card com a playlist da Copa do Brasil, então você pode acompanhar todo o retrospecto que teve até agora, e também há outras playlists aqui no canal, então vá lá, Campeonato Brasileiro, agora os campeonatos europeus. Também teremos futebol feminino em breve, a temporada está começando agora, daqui a pouco a gente insere mais campeonatos aqui na tela do NS Futebol para você. Então, esse é o recado para vocês, beleza? Vamos lá para a análise. Primeira parte da análise que eu acho importantíssima da gente fazer e da gente ter como organização. Há uma necessidade muito grande da gente entender como foi o primeiro jogo, tá? Por quê? Porque como é um jogo de 180 minutos, a gente vai ter, de fato, um cenário onde o jogo está continuando, vamos colocar assim. Então, a primeira parte é entender como foi o primeiro jogo e depois a gente conseguir juntar as análises, tá? Então, vamos direto ao player do vídeo. Só vou tirar o som do vídeo aqui para vocês, senão vai replicar no microfone e a gente já vai, tá? Primeira parte que eu acho importante a gente ressaltar. O São Paulo teve muita facilidade no primeiro tempo nessas construções pela esquerda. Então o São Paulo começava a jogada pela direita, construía ali com Rafinha, Wellington Rato e Alisson e rodava essa bola até chegar na esquerda, tá? Enquanto isso, por que não tinha tanto ataque pela direita do São Paulo? Basicamente porque você tinha justamente tanto na esquerda do Flamengo o Ayrton Lucas, o Gerson e o Bruno Henrique, além de alguns apoios que o Pedro acabava fazendo, caindo um pouco mais pela esquerda do que pela direita, até pela possibilidade de fazer uma parede direta para o Bruno Henrique. Então assim, você tem nesse cenário aí um São Paulo que no primeiro tempo jogou mais de igual para igual, não foi um cenário onde o São Paulo dominou o jogo. Essa análise que a gente vê por aí de não foi um amasso do São Paulo no primeiro tempo, não foi um amasso do São Paulo, foi um jogo e aí é ruim até falar num vídeo desse, mas foi um jogo ruim das duas equipes. O São Paulo teve um jogo esforçado muito bom, mas um jogo em termos de qualidade de espetáculo não foi um grande jogo nem de São Paulo nem de Flamengo. Foi um jogo bem mediano, tanto que a gente teve 5 finalizações para cada lado. Então assim, foi um jogo de baixo nível de finalização, muito toque na bola e muito esforço por parte da equipe do São Paulo, e em tese pouco esforço ou um dia pouco inspirado por parte da equipe do Flamengo, tá? E aí quando a gente vai para a sequência das ações, a gente vai percebendo o São Paulo que no primeiro tempo chegou mais vezes de novo pela esquerda, nas costas do Vitor Hugo e também nas costas do Wesley, né? E aí justamente nessa jogada sai o primeiro gol do São Paulo, sai o único gol da partida com o Caleri. Então você tem aí de fato um São Paulo que foi melhor no primeiro tempo do que o Flamengo, e estrategicamente foi melhor. E aí quando eu falo estrategicamente não é no sentido de ter um domínio e controlar o jogo, mas era um jogo de encaixes onde o São Paulo levava vantagem. O São Paulo estava conseguindo neutralizar a esquerda do Flamengo, ou pelo menos diminuir muito o impacto, e na direita do Flamengo, onde você tem o Wesley, onde você tinha o Vitor Hugo e o Gabigol, até para o Gabigol não voltar para marcar, você acaba tendo uma superioridade numérica ali quando você cai o Lucas, o Nestor e também o Caio Paulista, né? Então você tinha esse apoio, e como o Caleri ficava livre, podendo apoiar tanto a esquerda quanto a direita, você consegue construir as jogadas e ele só se posicionar no ponto oposto daquela jogada. Então é muito importante ter essa leitura de jogo mais à frente, tá? Além do gol, quando chegou no segundo tempo, a gente teve um grande jogo? Não. Basicamente o que aconteceu, e aí é um ponto que a gente vai ressaltar nesse vídeo, houve um melhor encaixe de marcação. Basicamente o que aconteceu foi, o São Paulo joga com dois
volantes, digamos assim, né? 2 meias centrais mais recuados, e um camisa 10, entre aspas, que é o Lucas, né? Aí a jogada do Alisson. Quando você vai ver o segundo tempo, o que acontece é o Flamengo inverte, o Flamengo passa a ter um volante de fato, e aí o Gerson e Everton Ribeiro, tá? Antes da saída do Gabigol. Então assim, você tem os dois ali, você acaba encaixando a marcação. Encaixando a marcação, você acaba tendo esse recurso de manter mais a posse de bola e de conseguir dominar um pouco mais o jogo quando você tem mais qualidade em passe, basicamente, tá? E isso também aconteceu ali, principalmente nessas circunstâncias que a gente está colocando, do Flamengo tentando fazer algo, mas não conseguindo de fato. E aí a gente vai para as análises desse jogo de fato, a partir do que a gente tem, principalmente de histórico do Brasileirão. Por quê? Porque o histórico é mais robusto de confronto entre brasileiros, tá? Então isso facilita para a gente aqui a análise. Então vamos lá para o que a gente tem de novo, ou seja, entendendo esse cenário, 1-0 para o São Paulo na partida, né, ao longo desses 180 minutos. A gente começa o jogo como? A gente começa o jogo com o São Paulo sendo favorito, tá? Iago, isso não é surpreendente. Não, mas a estratégia do São Paulo, e a gente falava isso já no primeiro vídeo, era sair do Maracanã com o menor prejuízo possível. Quando você sai do Maracanã ainda com uma vitória, maravilha, tá? Então, por estilo de jogo, você tem um empate técnico entre as duas equipes, basicamente. E aí, quando você coloca o mando de campo, você leva o São Paulo para a ponta como favorito. Então, esse é o cenário que era favorito ao São Paulo em termos estratégicos que a gente falava lá no primeiro vídeo, né? Tem um primeiro jogo de menor dano, porque o São Paulo não é uma equipe de muita conversão para gol, tanto que não foi, né? Não é uma equipe que é uma equipe que até consegue manter a posse, mas tem dificuldade em conseguir finalizar e converter para gol. E você tem um Flamengo que jogando fora de casa vai pior do que jogando em casa. Então assim, você precisa levar para um cenário onde é mais favorável com um mínimo de dano. Quando você leva ainda com uma vantagem, como no caso do São Paulo, as coisas passam a facilitar, tá? E aí o que a gente vai ter nesse cenário que a gente está analisando? Uma vantagem, um empate técnico do São Paulo com o Flamengo na posse de bola e uma vantagem ligeira na progressão, recuperação também quase que empate técnico. O que isso quer dizer para a gente em termos de análise? Que nesses cenários aqui, a gente vai ver um São Paulo e Flamengo alternando posse de bola. Então são duas equipes que gostam de estar com a posse de bola, são duas equipes que não necessariamente vão marcar pressão, eles não sobem tanta marcação, até porque os zagueiros, principalmente do Flamengo, não recuperam isso na velocidade também. Então você tem ali, principalmente nas costas do Wesley, nas costas do Ayrton Lucas, que sobem muito, então é mais fácil você recompor para tentar ir ajustando as linhas de marcação. O Flamengo também não marca tão pressão e o São Paulo também não é característica do São Paulo marcar pressão lá em cima. Uma coisa é fazer um encaixe de marcação depois de uma finalização e aí a equipe adversária vai cobrar o tiro de meta. Outra coisa é na construção da jogada você ir subindo as linhas, tá? Tipo o Manchester City, que vai subindo as linhas. Isso nem São Paulo nem Flamengo fazem, tá? Eles encaixam a marcação na saída para dificultar, mas não necessariamente fazem uma pressão específica para recuperar a bola em pouco tempo, tá? E nesse cenário você tem uma posse de bola ali, basicamente 50-50, alternando ao longo da partida conforme for o placar, basicamente, tá? Na parte ofensiva, o São Paulo finaliza mais do que o Flamengo, até aí é algo que a gente já podia esperar até mesmo do primeiro jogo. O São Paulo encontrou mais facilidade de finalização, mas o São Paulo tem mais dificuldade na hora da conversão para o gol, ou seja, você tem um cenário onde o Flamengo, chutando menos, consegue fazer também quase tanto ou até um pouco mais que o São Paulo. Então é um cenário de risco, tá? O Flamengo vai produzir pelo menos um gol, ou tende a produzir pelo menos um gol no Morumbi. Então é um cenário de risco. Bloqueio e defesa, aí as duas são favoráveis ao São Paulo, principalmente no modelo que veio jogando na última partida, tá? Então vamos entender agora o que modifica do estilo de jogo em azul para jogar em casa para o São Paulo. Modifica basicamente há um aumento da finalização, um aumento da taxa de conversão e o restante basicamente se mantém. Então assim, não há alteração. Então percebam como jogar em casa para o São Paulo significa finalizar mais e também converter mais. Já o Flamengo, o que significa jogar fora de casa? Significa que você vai fazer basicamente a mesma recuperação nos dois cenários, a mesma progressão, o mesmo passe e o mesmo chute nos dois cenários,
A única coisa que vai alterar são esses 2 pontos, né? A defesa é basicamente a mesma, mas você tem um aumento da taxa de conversão e uma queda no bloqueio. Ou seja, eu me exponho mais para situações de finalização e acabo finalizando até melhor, mas no contra-ataque, na hora que a equipe adversária consegue recuperar essa posse, ela consegue finalizar muito mais a gol. Como se não há um aumento da defesa do goleiro aqui, é sinal que o adversário não só finaliza a gol, mas como converte mais gol, o Flamengo jogando fora de casa, do que o adversário converteria, se caso o Flamengo fosse mandante, tá bom? Feita essa análise, vamos para a análise da organização, tá? E aí vale uma adendo. São Paulo é o mesmo. Eu não imagino, assim, em hipótese alguma, que, a não ser por causa de lesão ou qualquer coisa do tipo, estou gravando isso no dia 20, então tem um tempo aí até a final, eu não imagino que o São Paulo vá a campo com uma escalação diferente que começou no Maracanã. Não imagino. Não imagino o Ramos Rodrigues entrando, mesmo que faça um grande jogo contra o Fortaleza nessa quarta-feira. Não imagino que o Luciano vai entrar, mesmo que faça um grande jogo nessa quarta-feira contra o Fortaleza. E até porque quase todos os jogadores saíram com uma aprovação positiva da torcida do São Paulo e também das avaliações que a gente possa fazer. Arboleda e Beraldo foram muito bem, Caio Paulista foi muito bem, o Rafinha foi muito bem, o Alisson foi muito bem, o Pablo Maia foi muito bem, apesar de um jogo quase que invisível dele, mas foi muito bem. Ele não vai ser o cara de aparecer nos lances capitais, mas o que ele roubou de bola, principalmente ali do Gabigol, quando tiveram confronto 1 para 1 ali, foi muito importante para o São Paulo. Talvez ali do quarteto de ataque, o Elton Rato, Nestor, Lucas e Calério, o Lucas foi o mais apagado, digamos assim, até pelas características do jogo, não era um jogo para ele de fato. Assim como o Rato também não senti que foi um grande jogo dele, mas foi um jogo que ele cumpriu bem a função defensiva, que era o que era solicitado para ele, principalmente caindo ali Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Gerson nas costas dele. Então assim, tem ali uma organização de São Paulo que eu imagino que será mantida. O que eu imagino do Flamengo? Tá? E aí é uma imaginação do Flamengo. Ou seja, não sei se o São Paulo vai escalar ou não, mas essa seria a escalação que eu pensaria que encaixa melhor. Tá? Então você tem o Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Wesley, o Pulgar como único volante. Dado que o São Paulo não vá subir a marcação, não vá pressionar, não vá querer manter tanta posse de bola, eu imagino que os primeiros 15, 20 minutos de jogo ainda seja um pouco 50-50. Depois disso, mantendo esse 1-0, eu imagino que seja mais ou menos o final do jogo no Maracanã. Flamengo com a posse e São Paulo sem. Imagino mais ou menos isso. Então não precisa ter 2 volantes. Não precisa ter o Thiago Maia e o Pulgar, não precisa ter o Alan e o Pulgar. O Pulgar sozinho faria bem essa situação. Você passaria a ter o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique. Aí, obviamente, pensando na possibilidade do Arrascaeta voltar, né, nesse cenário. Pedro, Gabigol, a gente vai discutir isso mais à frente. Tá? Vamos aos comparativos. Zona de atuação, Rafael e Matheus Cunha. O Matheus Cunha joga um pouco mais adiantado. As equipes do São Paulo têm essa questão com o goleiro jogar um pouco mais adiantado, até para fazer a saída de bola. Tá? Nesse cenário você tem o Matheus Cunha participando muito mais da fase ofensiva, até impede mais gols do que o Rafael, mas o Rafael tem uma leitura de jogo e saída de recuperação dessa posse melhor do que o Matheus Cunha. Ou seja, ele vai participar muito mais recuperando bola longa, fazendo uma interceptação no lançamento do Flamengo ou num passe dado à área, do que o próprio Matheus Cunha, que tem essa dificuldade em sair e recuperar essa bola, interceptando, por exemplo, ou até mesmo desarmando. Tá? Já quando a gente vai para o ponto de ataque, eu acho aí a grande chave do jogo, para mim. Você tem Arrascaeta e Pedro, aí nesse cenário, Arboleda, Beraldo e Pablo Maia. Você vai ver que o encaixe vai estar diferente do primeiro jogo por conta da escalação do Flamengo. Eu imagino que Pablo Maia e Arrascaeta vão basicamente duelar por esse espaço, tá? Vão duelar por esse espaço. E também você passa a ter um duelo de Pedro e Arboleda, ou caso tenha o Gabigol e Beraldo, tá? Então, o que eu imagino, entre Pedro e Arboleda, o Arboleda levou vantagem. O Arboleda não necessariamente caiu na realização da parede que o Pedro geralmente faz. O Arboleda conseguiu manter ali tanto desarme como uma interceptação muito boas. Então assim, foi um cenário muito positivo. E é um cara que não vacilou na saída de jogo. Então assim, não teve erros de saída de jogo de São Paulo.
que custaram, por exemplo, um ataque mais perigoso, né? Quem errou o passe foi o Gabi Neves, por exemplo, naquela chegada do Cebolinha. Quando a gente vai para o Arrascaeta com o Pablo Maia, você tem um Arrascaeta de maior poder de finalização, de maior conversão para gol, então principalmente aqueles chutes de média e longa distância que ele faz e que são muito bons, e que aí você tem menos presença no passe, porque o Flamengo vai rodar essa bola por fora, provavelmente. Então roda entre Wesley e Everton Ribeiro, roda entre Gerson e Ayrton Lucas e Bruno Henrique. Então roda essa bola por fora, não necessariamente você vai ter que passar diretamente por ele, são poucos passes, digamos assim. Mas na hora que ele for passar ou finalizar, é uma situação muito perigosa, principalmente por esse indicador aqui, tá? Esse indicador de conversão de gol dele é muito alto para o meio campista, tá? Quando a gente for para o encaixe com o Gabigol, você percebeu que a área de atuação que era essa daqui do Pedro, né, mais pela esquerda, vai para um Gabigol mais posicionado à direita, tá? E aí, tendo o Gabigol mais posicionado à direita, você tem um encaixe do Gabigol com o Beraldo, mais do que o Gabigol, mais do que o Pedro, por exemplo, teria com o próprio Beraldo. E aí, quando você tem esse encaixe, você tem o Beraldo conseguindo construir bem as jogadas do São Paulo e recuperar bem essa posse, com um Gabigol mais participativo em passe, em chute, mas com uma precisão menor do que a do Pedro. Então o que você ganha com o Gabigol e o que você ganha com o Pedro? Com o Pedro você ganha mais precisão na última finalização. Na hora de finalizar, na hora de converter para o gol, o Pedro vai converter melhor. Mas você precisa de uma equipe que crie situações de jogo para que o Pedro finalize, que é coisa que não aconteceu no Maracanã. Quando você tem o Gabigol cria espaço para a finalização, mas não converte tão bem quanto o Pedro. Ou seja, você cria mais situações e aí você não depende de um jogador para converter, mas de um coletivo inteiro para converter, tá? Então esse é o ponto positivo do Gabigol e um ponto positivo de ter o Pedro, tá? Quando a gente vai mais para frente ainda, temos o confronto entre Caio Paulista e Everton Ribeiro, e o Rafinha passa a ter o confronto aí direto, acabei esquecendo de colocar, com o Bruno Henrique, tá? Falta aqui, nesse cenário aqui, o Bruno Henrique na ponta esquerda. Qual é o grande ponto desse cenário que a gente vai ter? Por que eu coloquei os laterais com os pontas diretamente e não o que a gente fez no primeiro jogo do Wesley com o Caio Paulista? Porque você já não tem mais essa construção muito por dentro desses caras. O Everton Ribeiro fica mais aberto na ponta de fato, caindo mais para o centro, mas fica mais aberto na ponta. E aí você acaba tendo que o Caio Paulista recuar um pouco, e aí o Nestor tem que voltar um pouco para acompanhar o Ayrton Lucas, como foi no primeiro jogo, tá? Como foi no segundo tempo do primeiro jogo. Já o Rafinha fica nesse encaixe com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai ser o responsável muito por essa finalização certa. No Brasileirão ele tem menos conversões do que nas Copas, mas basicamente você está falando de um jogador desse 1 contra 1 contra o Rafinha. Primeiro jogo o Rafinha foi muito bem, mas assim, é um confronto difícil. A longo prazo, vários jogos, Rafinha tende a ser superado pelo Bruno Henrique e não o contrário, tá? Então assim, o comum seria o Bruno Henrique superar o Rafinha, não o Rafinha superar o Bruno Henrique. Mas, claro, o Rafinha fez um grande jogo, o Alisson fez um grande jogo, o Arboleda fez um grande jogo nesse sentido, né, de sobra ali quando se passava pelo Rafinha, e isso fez com que o São Paulo também estivesse forte na defesa. Na outra ponta você tem um confronto onde um cara que sobe muito, não é um cara da marcação, um cara que vai dar profundidade para a equipe, por isso a saída dele, por exemplo, a entrada do Wellington depois, não que o Wellington não seja esse cara ofensivo, mas é menos, tá? E você tem um Everton Ribeiro que, jogando mais de meia, consegue passar muito bem essa bola, ou seja, articular pelas pontas, lembra que a gente falava isso lá do Gabigol, do Pedro e até do Arrascaeta? E quem vai fazer essa articulação são os pontas, são quem está pela lateral do Flamengo. Então justamente isso que acontece vindo das laterais para o centro, com o Everton Ribeiro de um lado e o Gerson do outro, tá? Quando a gente olha para os confrontos de meio campo, o que eu imagino que vai acontecer? Confronto direto de Lucas e Pulgar, então o 10 do São Paulo contra o 5, entre aspas, do Flamengo, e o Alisson com o Gerson, que foi o confronto do primeiro jogo também. Nesse cenário, Alisson com o Gerson leva vantagem na maioria das vezes, então assim, o Alisson vai bem, recupera bem, passa bem, é um jogador muito importante para o São Paulo, mas ao mesmo tempo o Gerson jogou melhor no segundo tempo, tendo o apoio do Everton Ribeiro, tá? Então, imaginando ali dois caras no centro,
e o Gabigol mais na ponta, como foi o primeiro jogo, mas você imaginar o próprio Everton Ribeiro na ponta e já tendo um outro jogador como a Arrascaeta, por exemplo, caindo mais pelo meio, você tem ali uma função muito boa, muito interessante para o Gerson fazer nesse jogo no Morumbi, tá? Quando a gente vai para Pulgar e Lucas, o Pulgar é um grande jogador, desses do Flamengo, talvez hoje o de melhor fase, recupera bem, passa bem essa bola, consegue progredir em campo, ou seja, os passes não são passes só de recuo para zagueiro, são passes de fato de progressão, finaliza bem para um volante e até converte bem para um volante. Não converte bem no sentido de todos os jogadores do Brasileirão, mas converte bem no sentido de comparativo com os volantes, tá? Quando a gente vai para esse cenário, o Lucas teve dificuldade. Talvez tendo um único volante e espaços maiores para contra-ataque, o São Paulo consiga fazer com o Caleri e com o Lucas dois caras mais à frente, tá? O que ele não conseguiu fazer no primeiro jogo, justamente pelos encaixes, era justamente ter esses dois caras mais à frente. Então, quando você tem esses dois caras mais à frente, tanto o Caleri quanto o Lucas, você pode apostar pelo menos no Lucas fazendo esse sprint, fazendo esse 1 contra 1 contra um volante mais um zagueiro ou algo do tipo ali, 1 contra 1 mais um, digamos assim, depois com o Flamengo, tá? Quando a gente vai para as pontas, eu imagino que vai ter um encaixe de fato, como foi no segundo tempo, de Nestor com Wesley e do Rato com o Ayrton Lucas. E percebo que a área de atuação dos jogadores do São Paulo são menores que as áreas de atuação do Flamengo, ou seja, são jogadores que, em tese do Flamengo, vão dar profundidade, mas nesse esquema, nesse sistema, quem dá profundidade pela esquerda é o Bruno Henrique e pela direita ainda assim é o Wesley, tá? Mas é o Wesley já com uma cobertura do Everton Ribeiro, ou seja, varia entre os dois ali na ponta pela direita. Nesses confrontos, o Wesley com o Nestor sai em vantagem, então esse é um confronto que o São Paulo leva vantagem na parte ofensiva, principalmente arrastando, fazendo esse movimento de ponta para o centro, tá? Ou de centro para a ponta, porque se confunde a marcação de fato, como foi o primeiro gol e aquele primeiro cruzamento que o Caleri tentou finalizar de carrinho. E na outra ponta aí o Ayrton Lucas leva vantagem em cima do Wellington Rato, de fato, tá? A única questão o Wellington Rato marcou muito bem, e aí não é um marcar muito difícil você perceber numericamente, que é um marcar muito mais de pressionar do que necessariamente de recuperar. Então nas estatísticas não sai a pressão, mas sai automaticamente o desarme, a interceptação, ações em contato direto com a bola. O Wellington Rato pressionou e fez bem a marcação sem a posse da bola e sem intervir diretamente na posse da bola do Flamengo, tá? Já quando você vai ali para o Caleri tem a movimentação no Brasileirão muito de ficar centralizado quando a jogada já está construída, e aí eu coloquei esses dois aqui para a gente entender que é quando o São Paulo está construindo a jogada, principalmente em situações de pressão do adversário, ele se posiciona sempre aonde o São Paulo não está construindo a jogada. Então, onde o São Paulo vai finalizar provavelmente a jogada. Então o São Paulo começa a jogada pela direita e inverte para a esquerda para vir para o meio, como foi o caso do primeiro gol. Você tem de fato o Caleri posicionado mais à direita. Por quê? Porque ele vai chegar à área com menos pressão, porque a pressão vai estar próxima de onde está a bola. Por vezes o São Paulo constrói muito com Lucas, Wellington Rato e Rafinha, quando tem mais facilidades aqui, jogadas pela direita. Aí ele vai se posicionar mais pela esquerda, e aí ele vai caindo mais pela esquerda, fazendo esse mesmo movimento. A bola vem para cá, a pressão maior está no portador da bola pela direita, e ele está já pela esquerda aqui atacando. E aí você tem de fato uma superioridade do Caleri em cima do Fabrício Bruno, principalmente pela forma de marcação. O Fabrício Bruno tem um melhor passe, né, então contribui mais na construção da jogada, mas o Caleri finaliza melhor. O Fabrício Bruno não é um cara que bloqueia tão bem assim as ações, e também acaba tendo dificuldade na recuperação. Então se a gente for ver um confronto direto entre os dois, a tendência é que o Caleri leve vantagem na maioria das vezes. Grande parte das vezes, 100%? Não, mas na maioria, tá? Já se a gente colocar nesse mesmo cenário o Léo Pereira, há uma vantagem do Léo Pereira em alguns pontos, mas principalmente em pontos que exijam velocidade, ou seja, recuperação da posse com menos toques. Por quê? Porque na velocidade o Caleri não é bom nesse sentido.
Ele vai ser bom naquele pivô mais na área ou até numa movimentação e toque mais curto. Essa velocidade dele não é o forte. Não sendo forte, o Léo Pereira aí ganha com mais facilidade. Tá? Para a gente finalizar, você tem aí um cenário do São Paulo que constrói pelos lados, mas aí eu tenho uma construção fechada de um lado, fechada de outro. Então, eu construo pela direita, finalizo pela esquerda, ou eu construo pela esquerda e finalizo pela direita. Então eu tenho um cenário de fato entre um e outro ali. Eu não passo tanto pelo meio campo. Essa bola vai circular no Pablo Maia e no Alisson no sentido de sair da zona de pressão. Ela não vai circular ali no sentido de você encontrar a linha de passe para o Lucas ou para o Caleri. Essa função, entre aspas, vai estar no Wellington Rato, vai estar no Nestor, para o Caleri vai estar no próprio Lucas. Então assim, vão ser esses encaixes e essas movimentações. Tá? Já a equipe do Flamengo, você tem aí de fato uma concentração maior no meio campo, que foi o que a gente viu no primeiro jogo. Então assim, muita ação concentrada no meio campo, de fato. Então você tem uma dificuldade em pisar na área e construir jogadas de estilos diferentes. O que você ganha com o Pedro? Tá? Você ganha uma liberdade maior do Wesley apoiar junto com o Everton Ribeiro, mas você fica uma jogada basicamente pensa para o lado esquerdo. Porque você passa a ter o Pedro apoiando ali, fazendo a parede, você passa a ter o Gerson por ali, o Bruno Henrique, o Ayrton Lucas. Então assim, você tem muita gente de muita qualidade, mas apoiando toda pela esquerda. Fica uma jogada só. Então se a equipe adversária consegue bloquear aquela jogada, você já vai matando a estratégia de jogo que você vai ter. Já quando você coloca o Gabigol, você tem duas pontas. Então você passa ainda a ter o Ayrton Lucas, Gerson e Bruno Henrique pela esquerda, mas você passa a ter também uma jogada pela direita com um trio ali de Wesley, Gabigol e Everton Ribeiro. Então assim, e além disso o Gabigol pisa por vezes na área, então assim, não é nenhum pecado achar que isso vai prejudicar chegar na área, muito pelo contrário. Você vai aumentar a circulação dessa posse, aumenta a posse de bola, cria uma dificuldade de marcação muito grande pelo tanto de mobilidade que o Gabigol acaba tendo no jogo, e a partir disso, aí vira preocupante para o São Paulo, porque os encaixes sobram, geralmente, ou o Gabigol, ou o Arrascaeta, ou o Bruno Henrique, ou o Everton Ribeiro. E aí você tem grandes caras de conversão para gol, finalizando contra o teu gol. Ou seja, isso é prejudicial para a equipe que vai enfrentar o Flamengo e, obviamente, bom para a equipe do Flamengo. Beleza? Foi, né? Seguinte, pessoal. Final da Copa do Brasil. Agradeço demais pelo carinho, agradeço demais pela atenção. Esse vídeo eu sei que é mais longo, mas é importante para vocês, é importante para a gente poder trocar essa ideia na final da Copa do Brasil e também nos outros grandes jogos. Então, vejo vocês por aqui. Vai ter um vídeo pós-jogo depois da final, né? Depois que acabar a final, ali uma meia hora, uma hora depois, tem o vídeo pós-jogo aqui e a gente faz uma análise completa para a gente finalizar esta Copa do Brasil 2023. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.